Boa noite, graça e paz da parte de Deus. Eu quero nesse vídeo estar dando continuidade a um assunto que iniciei falando sobre a história da Reforma Protestante. No vídeo anterior, nós falamos que Martinho Lutero colocou as 95 teses na porta do Templo de Wittenberg, na Alemanha, e as 95 teses colocadas por ele não tinha como objetivo, ele colocou, sim, protestando contra os erros da igreja, mas ele não tinha como objetivo sair da igreja, romper com a igreja. Na verdade, o que Martinho Lutero estava querendo era que a igreja fizesse uma avaliação de si mesma e mudasse da sua maneira de ser, que houvesse uma reforma dentro da igreja, onde a igreja deixasse as práticas pagãs e se voltasse para a palavra, se voltasse para a verdade. Mas isso não aconteceu. O que foi que aconteceu? No momento em que Martinho Lutero colocou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, isso mexeu com as estruturas da igreja e então ele foi levado para as autoridades, perante as autoridades constituídas da época, as autoridades religiosas, também à frente do imperador, e ele foi então submetido a uma série de interrogatórios e colocaram para ele, pediram que Martinho Lutero se retratasse. Quando pediram que ele se retratasse, diz a história que Martinho Lutero, com muita firmeza, de alto e bom som, ele declarou para todos, dizendo: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens bíblicas as quais citei, a menos que me submetam, ou que submetam a minha consciência pela palavra de Deus, não posso me retratar e não me retratarei, pois é perigoso um cristão falar contra a sua própria consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus me ajude. Amém. E assim Martinho Lutero declarou com muita segurança a sua convicção. Por defender essa sua posição de fé, Martinho Lutero, ele foi, junto com os seus seguidores, eles foram excomungados da igreja pelo Papa Leão X. E a partir daí começou então um processo muito longo até que se constituísse na Reforma Protestante. Estamos aí há 500 anos da Reforma, porque foi contada a partir do momento em que ele colocou ali as 95 teses no Templo de Wittenberg. Mas quando ele não se retratou, travou, portanto, uma luta muito grande com as autoridades religiosas, e ele teve que se esconder, e nesse período em que ele estava afastado da comunidade, da sociedade, escondido, diz a história que foi o momento propício. Deus permitiu esse momento na vida de Martinho Lutero para que ele traduzisse a Bíblia para o seu idioma, que até então as pessoas não podiam ler, as pessoas não podiam possuir uma Bíblia, e as poucas traduções que haviam eram todas em latim, em grego, e todas as leituras eram feitas dessa forma, de maneira que as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Martinho Lutero foi usado por Deus nesse momento para traduzir a Bíblia para o seu idioma, né? E a partir daí foi difundida a palavra de Deus. Bem, as igrejas batistas, é bom ressaltar aqui esse grupo
os batistas, ou a denominação batista hoje, nós não somos, no tocante às doutrinas, os batistas não surgiram com a reforma. Na verdade, os batistas já existiam antes da reforma iniciada por Martinho Lutero. Existiam por um grupo chamados de anabatistas. Assim éramos conhecidos porque os anabatistas defendiam o batismo e as pessoas que aceitassem a fé e que quisessem se agregar a eles teriam que se batizar. Então eles eram chamados os rebatizadores, aqueles que batizam de novo. E uma das coisas distintas dos anabatistas é que eles defendiam a liberdade de culto, a liberdade de pensamento, a livre interpretação das escrituras. Os anabatistas eram pessoas tranquilas, passivas, eram pessoas que defendiam a palavra de Deus, a Bíblia como sua única regra de fé e prática, a salvação exclusivamente pela graça de Deus. Então, eram pessoas que não aceitavam a autoridade papal e, portanto, era um grupo separado da igreja, que já existia antes da reforma, mas como que, de uma certa forma, um tanto escondido, eles não se expandiam muito. E foi através da reforma que eles, então, a partir daí, começaram também a se desenvolver, a crescer. Então nós reconhecemos, embora não tendo sido frutos da reforma, não sendo uma igreja reformada no sentido de surgir a partir da reforma, mas nós reconhecemos que tanto Martinho Lutero na Alemanha, como os outros reformadores, como Martin Bucer em Estrasburgo, John Knox na Escócia, Ulrich Zwingli na Suíça, John Calvino na Genebra, todos eles foram instrumentos de Deus, trazendo luz à verdade da sua palavra. Estamos, meus amados, mais uma vez eu digo, completando 500 anos de reforma. E das 95 teses defendidas por Lutero, aqui tornou-se um divisor de águas, marcando de forma determinante a reforma protestante, ficou conhecido como os 5 solos, ou 5 solas, como alguns chamam. Sola Scriptura, ou só a Bíblia, solos Christus, ou só Jesus, ou só Cristo, sola gratia, ou só pela graça, sola fide, ou seja, só pela fé, e solo deo glória significa só a Deus toda a glória. Então, esses 5 pontos defendidos por Martinho Lutero, nós podemos chamar hoje de alguma forma, nós podemos chamar de 5 pilares da igreja. A igreja do Senhor Jesus, igreja verdadeira que prega o evangelho autêntico, ela entende isso, de que a Bíblia, só a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática. Entende que só Jesus Cristo salva e que a salvação de Jesus para nós é mediante a sua graça, tão somente pela graça de Deus, não é pelos meus méritos, não é pelos nossos sacrifícios, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, e é mediante a fé, somente a fé é que pode gerar no coração do homem a salvação. E a fé vem pelo ouvir da palavra. E, portanto, diante de tudo isso, só temos que dar glórias a Deus, e só Deus merece toda honra, toda glória e todo louvor. Deus os abençoe.